Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Você está no canal Rascunho Teológico. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nós já vamos aí para a nossa segunda aula no ano de 2023. Nós encerramos a aula de ética e agora vamos começar a aula de angelologia, não é? Angelologia. Quem são os anjos? O que fazem os anjos? Quais suas atividades? Demonologia, o que é isso? Anjos e demônios, como diz a Bíblia. O que é os seres celestiais? Quais a natureza dos anjos? Quais a etimologia da palavra anjos? Quantas vezes anjos aparece a palavra anjo no Antigo Testamento? Quantas vezes aparece no Novo Testamento a palavra anjos? Quais as ações dele nos dois testamentos, né? Qual a existência dos anjos? Quem era o arcanjo, né? Quem eram os serafins? Quem eram os querubins? Ou quem são, aliás? Quem são? Quem é Gabriel? Quem é o anjo do Senhor? Essas e outras questões responderemos agora no canal Rascunho Teológico. Portanto, não saia daí. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações. Deus abençoe a todos. O intuito do canal Rascunho Teológico é fornecer informações sobre a teologia bíblica, não é? Tanto dentro do contexto sistemático, como dentro do contexto geral, no sentido acadêmico da palavra, ok? Espero que sejamos uma bênção para a sua vida, que a matéria venha trazer para você conhecimentos, não é? E que você possa tirar proveito disso tudo, tá certo? Tem um tempinho que nós não gravamos aqui, tiramos uns dias de folga aí, para poder estudar um pouco e renovar as baterias, recarregar as baterias, como se dizem, né? Mas estamos de volta, não é? Não podemos parar. Então vamos dar sequência aqui à nossa aula. Então, canal Rascunho DVD é a teologia ao alcance de todos, tá certo? A única coisa que você precisa fazer é acessar o seu YouTube e acessar o canal aí Rascunho Teológico, né? E daí você se inscreve e vai receber todas as aulas que postamos, tá certo? Forte abraço. Vamos começar a aula de angelologia, não é? Vamos estar aprendendo nesta oportunidade assuntos primorosos com respeito a esta matéria muito importante para a grade curricular de qualquer aluno de teologia, tá certo? E isto posto, vamos já começar a nossa matéria, ok? Então vamos para a matéria propriamente dita, trazendo todo o conceito etimológico da palavra anjo dentro das suas mais diversos idiomas, não é? E assim sucessivamente. Então nós vamos trabalhar a proposta de anjos, né, dentro do seu conceito geral, né? Como vamos observar, quando surgiu a origem dessa doutrina, não é? A palavra anjo no grego é angelos e no hebraico é malak, que significa mensageiro. Então diversos usos, né, é apontado para essa palavra, para esse adjetivo anjo, ok? O anjo ele era apresentado também para os profetas, era apresentado para os sacerdotes. Para os profetas nós vamos ver isso em Hebreus capítulo 1, versículo 13, e vamos ver também em Malaquias capítulo 2, versículo 7, onde fala que um anjo também, um sacerdote é um anjo. E os seres celestiais, que está em Salmos 29, verso 1 e Salmos 89, verso 6, que pode ser o título de uso
mais amplos ainda, incluir também a coluna de nuvem, né? Lá em Êxodo capítulo 14. Então vamos trabalhar aí dentro dessa premissa, trazendo aí a etimologia da palavra, ok? Ainda dentro desse contexto, quando vamos ver que o anjo aparece em meia pestilência, né? No capítulo 11, no capítulo 24, versículo 16 e 17 de 2 Samuel. Depois vamos ver que os anjos também aparecem apaziguando o vento, em Salmo 104, verso 4, as pragas também em Salmo 78, verso 89, e Paulo chamou o seu espírito da carne de anjo, isto é, o mensageiro de Satanás, né? Então, em 2 Crônicas 12, 7 e Gálatas capítulo 4, verso 13, né, nós vamos observar que dentro desse contexto nós vamos ver a origem desta terminologia de angelologia, né? Nós vamos ver aqui a origem disso tudo, ok? Partindo desse pressuposto, anjos são sujeitos a governo divino, né? A origem da angelologia, os anjos são referidos na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Em Gênesis ele começa ali a se referir nos cavalhais de Maré, capítulo 13, verso 18, até a ilha de Patmos lá em Apocalipse capítulo 1, verso de número 9. Portanto, em toda a Bíblia está se falando de anjo, né? As mais antigas evidências arqueológicas em favor da crença da existência de anjos vêm do Ur-Nammus, né? Que foi datado aí de 2.250 anos antes de Cristo, né? Onde os anjos são vistos aí e abdejar por sobre a cabeça do rei, né? Enquanto orava, visto que Abraão, que chegou àquela região pouco depois, isto é possível que ele tivesse se familiarizado com a angelologia, né? E assim sucessivamente. Então nós vamos ver que na angelologia, desde a juventude, como óbvio, a angelologia estava misturada a todas as formas mitológicas possíveis, as religiões, as superstições primitivas, sendo aí a crença generalizada em todas as religiões da antiguidade, que nem todos os conceitos acerca dos anjos eles são apontados aí, né, de uma forma muito abrangente, né? Então nós vamos que em todos os conceitos correspondentes à realidade dos anjos, é óbvio que é algo mais óbvio do que nunca, porque isso não pode significar tais seres dotados de impressionantes atributos. Não existe. Durante o cativeiro babilônico, a angelologia recebeu maior atenção por parte dos judeus. O zoroatrismo, por exemplo, cerca de 100.000 anos antes de Cristo, sem dúvida nenhum, contribuiu para a angelologia dos hebreus, né? Então, o anjo do Senhor, ele aparece, né? Esse trecho bíblico ele é apresentado em Êxodo capítulo 23, versículo 21, de onde o anjo do Senhor aparece dotado de uma autoridade para perdoar transgressões. Então o nome de Deus estava sendo sobre ele em Juízes capítulo 2, verso de número 1. Então, nobre aluno, encontramos aí uma manifestação especial de Deus dentro desse contexto. Talvez uma manifestação do Logos pré-encarnado, conforme creem alguns intérpretes nesse caso, né? Eu quero apresentar aqui alguns materiais da nossa casa publicadora Assembleia de Deus e de outras editoras também. Para começar, nós podemos usar bastante esse material, certo? Podemos também usar não só esse material, essa enciclopédia é muito interessante. Nós temos também material da CPAD, esse livro de Valdomiro Ferreira ou Valdomiro Francisco, muito bom, Doutrina dos Anjos e Demônios. Também nós podemos ver esse aqui do saudoso pastor Severino Pedro Silva, a Doutrina dos Anjos, né? Estudo sobre a natureza e ofício dos seres celestiais. Também temos esse aqui da Volitrix, né? Muito interessante, de Ernesto Nini, né? Muito bom. Temos também um material de Walter Brunelli da Acadêmico, também muito bom. Temos esse material que é um
uma matéria muito interessante da CPAD, né? Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal de Stanley Orton, né? Editado por Stanley Orton, e tem aqui vários outros escritores renomados, né? E outras teologias sistemáticas que aqui temos, Charlie Hodge aqui atrás, certo? Né? Temos também outros materiais aqui. Então nós vamos estar lecionando esse trimestre e esse mês, final de mês, e o mês de fevereiro sobre angelologia. Então não perca esta oportunidade de aprender a palavra de Deus, tá certo? Então vamos lá, voltando aqui ao nosso assunto. Os anjos estão sujeitos ao governo divino, não é? O importante papel tem desempenhado na história do homem, né? Então tornam-se merecedores de referências especiais em estudos também. Nas escrituras, sua existência é sempre considerada uma matéria pacífica, dentre outras formas, né? Desta forma estaremos ocupados em estudar a partir de então sobre os anjos. Nós vamos ver que eles são ministros de Deus, capítulo de número 1 de Hebreus, versículo de número 13 e 14. O termo anjo, não é? A palavra portuguesa. A portuguesa anjo possui um significado do latim, que é angelos, que por sua vez deriva-se do grego angelos, né? No idioma hebraico o termo é malak, que significa, o significado básico dessa palavra é mensageiro, para designar a ideia do ofício do mensageiro. Então o grego clássico, por exemplo, emprega o termo angelos para o mensageiro, o embaixador em assuntos humanos, que fala e age no lugar daquele que o enviou, né? No Antigo Testamento, o termo malak, ou malak, ele ocorre 108 vezes, né? Os anjos aparecem como seres celestiais, membros da corte de Javé, e servem e louvam a ele, em Neemias capítulo de número 9, versículo 6, Jó versículo de número 1, versículo 6 também. E os espíritos ministradores, né? Que são espíritos ministradores, 1 Reis 19, 5, e também transmite a vontade de Deus, conforme Daniel capítulo 8, verso 16 e 17. Então nossa aula é embasada dentro da Bíblia, ok? E obedece à vontade de Deus. Salmo 103, verso de número 20. Eles executam a vontade de Deus, né? E nós podemos ver que ele executa o propósito de Deus em Neemias 20, Números capítulo 22, versículo 22, e celebra também louvores a Deus. Já no Novo Testamento, na palavra angelos, aparece cerca de 175 vezes, aparece como representativo do mundo celestial, mensageiro de Deus. Suas funções semelhantes lá no Antigo Testamento são atribuídas a eles, tais como servem e louvam a Deus, são espíritos ministradores, transmitem a vontade de Cristo, obedecem à vontade de Cristo, executam os seus propósitos, celebram os louvores a Cristo, não é? Ali os anjos são vinculados a eventos especiais, tais como concepção de Cristo, seu nascimento, sua ressurreição, sua ascensão e a sua segunda vinda. Então os anjos têm sempre um espaço dentro dessa historicidade, ok? Quando surgiu a origem dessa doutrina? Não é? É óbvio que tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, a angelologia é bastante elaborada e muito mas muitos eruditos insistem que a cultura não hebreia, que as culturas não hebreias tinha crenças acerca de poderes espirituais, ou seja, anjos. Esses tempos veterotestamentários talvez possa achar a origem dessa doutrina na experiência que autoriza e crê a interferência dos serviços de seu interesse da natureza positiva ou negativa, então de seres espirituais, né, que são em si invisíveis, podendo ser detectados por pessoas sensíveis tanto quanto a sua presença como quando a sua situação. Porém, os anjos formais parecem ter sido desenvolvidos inicialmente na religião persa, né?
A fé dos anjos, dos hebreus, aliás, ela aponta para algumas tendências relacionadas a isso. Então, os anjos são mediadores e mensageiros da mensagem divina, segundo o trecho vamos observar em Deuteronômio capítulo de número 33, verso de número 20, verso de número 2, que era entendido como intérpretes rabínicos, né? Essa ideia adotada pelo autor da Epístola aos Hebreus, que nos mostra em Hebreus 2:2, e também Flávio Josefo no Antiguidade Judaica número 15, nos seus capítulos 15.3, confirma aí esse ponto de vista, e também Gálatas capítulo de número 3, verso 19, que mostra que foi a lei mediada pelos anjos, todavia Cristo, em Cristo temos uma mensagem do Filho de Deus, Os anjos também estarão envolvidos no julgamento e se fazem presente tanto no nascimento de Cristo como também na ocasião da sua parousia, Então ele está sempre presente ali, certo? Enfim, então o termo teológico apropriado para esse estudo, esse assunto, é angelologia. O grego angelos, anjo, e logia é estudo, pesquisa, dissertação. Então a angelologia constitui uma doutrina específica dentro do contexto daquilo que denominamos de teologia sistemática, e que se ocupa a estudar a existência e as características moral e atividades dos anjos, que iniciaremos a partir de então. Com a sua existência, qual a existência dos anjos, Nossos estudos e nossa fala aqui, nós vamos trabalhar essa questão. É necessário assentarmos biblicamente, na verdade, da existência dos anjos. Existe a existência dos anjos, conforme veremos doravante, é claramente demonstrado nos ensinos bíblicos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Então, é estabelecido esse ensino no Antigo Testamento. São inúmeros textos que comprovam a realidade da existência dos anjos. Então queremos, no entanto, destacar apenas o que se segue em Gênesis capítulo 32, verso 1 e 2, e Juízes capítulo 6, versículo 11, e 1 Reis capítulo número 19, verso 5, e assim uma infinidade de textos alistados aí. Vamos ver que as funções dos anjos de servir ao Senhor, e transmitir a mensagem de Deus e obedecer a sua vontade, executar a vontade de Deus, e também é apresentado como guerreiros, No Novo Testamento, dentro do contexto, os anjos, eles não são apresentados simplesmente como mensageiros de Deus, mas também como ministros aos herdeiros de Cristo, Outro sim, a existência dos anjos é a presença de maneira equivocada, a existência dos anjos é apresentada de maneira equivocada no Novo Testamento. Vamos seguir o exemplo em Mateus capítulo número 13, verso 39, Mateus 13, 41, Mateus 18, 10, Mateus 26, 53, Marcos capítulo 8, verso 38, Lucas capítulo número 22, verso 43, Então podemos observar que João capítulo 1, verso 51, Efésios 1, 21 e Colossenses 1, 16, 2 Tessalonicenses 1, 7, Hebreus capítulo 1, versículo 13 e 14. Enfim, uma infinidade de textos bíblicos, Judas 9, E assim vai. Quem é o arcanjo Miguel? Dentro dessa questão, vamos ter que trabalhar primeiro a natureza dos anjos, A natureza dos anjos. Eu quero trabalhar um pouco, dentro dessa questão, me ater um pouco dentro dessa questão da etimologia aqui da palavra anjos, Nós vamos observar que a angelologia, a doutrina dos anjos, ela é bem pacífica, não cabe muita discussão dentro do assunto, porque ela traz um estudo, a matéria traz um estudo consistente da questão dos anjos. A existência dos anjos, não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna,
herdar a salvação? Hebreus capítulo 1, verso 14. O vocábulo anjo aparece nas versões correntes, vem da raiz hebraica malak, que lê-se malak, né? No grego da Septuaginta, né? Nós vamos ver que, porém, os tradutores conduzem ângelos como tal sentido de vocábulo e aparece em ambos os testamentos. Então, para o povo da aliança, os judeus, até fora dele, ambos os termos designam aí um mensageiro de Deus, familiarizado com ele face a face, por isso pertence a uma origem de seres superiores aos homens, conforme Salmos 8, verso 5, Hebreus 2, verso de número 7 e 9, e 2 Pedro 2, versículo 11. Em alguns casos, aplica-se também os vocábulos mensageiro de Deus para uma pessoa humana, dependendo apenas do contexto, né? Então, quando considerarmos os anjos como nas outras divisões da teologia sistemática, existe um vastíssimo campo, né, para uso da razão aí, porque desde que o universo foi ordenado, esses seres entram em foco, né? Eles estiveram presentes ali e continuarão presentes pela eternidade. Então, a angelologia, ou doutrina dos anjos, sempre foi proeminente em ambos os testamentos, ok? Essas criaturas angelicais são mencionadas em ambos os testamentos, em todas as épocas da história, e primeiro, no Antigo Testamento, eles são mencionados textualmente 108 vezes, conforme eu já disse, e sempre em missões específicas. Nós vamos ver em Gênesis, nós vamos ver em Números, nós vamos ver em Êxodo, nós vamos ver em Juízes, 1 e 2 Samuel especificamente, 2 Samuel, Crônicas, né? Salmos, Eclesiastes, Isaías, Zacarias, Malaquias e assim sucessivamente. Podemos observar que anjo, dentro desse contexto, Judas 9 fala de arcanjo, em Gênesis 18:2 fala de varões, em Juízes, em Josué capítulo 5, verso 13 fala de homens, em Jó 33:23 fala de intérprete, né? E também são chamados de sacerdotes, de ministro, de espírito, vento, entre milhares, mancebo, águia, e assim se decorre. Estrela, deuses, labareda de fogo, filhos de Deus, referência à Trindade, hostes, autoridades, querumbis, serafins, criaturas viventes, principados, potestades, né? Demônios, ou seja, domínios, santos, mensageiros, vigias, profetas e príncipe, né? Então tem uma infinidade de significado que é aplicado aqui, ok? Dentro da questão da origem, os anjos são filhos de Deus numa condição original, visto que Deus os criou, né? Os anjos são chamados filhos de Deus porque são de fato, que são uma criação separada e distinta para toda a criatura. Ou seja, o primeiro homem, Adão, ele podia ser chamado de filho de Deus, mas no sentido que foram chamados em anjos, porque Deus o criou uma condição original. Observe bem a frase de angelologia, de onde se expressa o significado do pensamento, né? O mesmo Jesus começa a ver que quase 30 anos sendo como ele se cuidava, filho de Deus, nós de Sete de Adão é filho, né? E continuarão aí, fala de filho em Lucas capítulo de número 23 e 38. Então, esse tipo da criação, o tempo da criação, melhor, o tempo da criação, né? Então devemos ter em mente o presente argumento, alguns pontos importantes. Vale a pena se destacar aqui, ok? Ainda nas minhas anotações aqui, eu comecei a colocar as categorias. Então podemos ver aqui, na tradição sobre a existência dos arcanjos, porque a primeira hierarquia que vem aqui é arcanjos, né? No grego encontramos Micael,
em hebraico é Micael, e o nome Miguel, quem é como El Deus, né? Então a tradição ela aponta isso na leitura bíblica também. Miguel é introduzido em Daniel 10, né? E aparece no Novo Testamento, e embora algumas literaturas tenha Gabriel como um outro arcanjo, totalizando 7 literatura apócrifas e pseudográfica, né? Entre o quatro nome são revelados. Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel. Então a Bíblia só revela a existência de um único arcanjo, né? Que é o arcanjo Miguel. Isto é demonstrado de fato e nas duas concordâncias da palavra, né? A palavra arquelo, né? Em Tessalonicenses 4,16 e Atos capítulo 9, verso de número Atos capítulo 9, 10, verso 10. Então o termo só aparece no singular, ligado unicamente ao nome de Miguel, de onde se originou, se concluiu biblicamente que não existia um anjo e assim endemoniado. Ou seja, não existe anjo. Na verdade só exista um anjo, né, denominado arcanjo. Então o anjo-chefe, o arcanjo, chama-se Miguel. Miguel, ele pode ser encontrado tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento. Apenas no livro de Daniel, como Gabriel é um ser celestial, tem no entanto a responsabilidade especial como campeão de Israel quando contra os anjos, o anjo rival dos poderes, ou dos persas, aliás, dos poderes não, dos persas, né? E assim sucessivamente, né? Então, e os serafins? Quem eram os serafins? O termo serafim, quando é exato o significado desse termo, não existe aí a concordância entre os eruditos, provavelmente deriva-se da raiz hebraica saraf, que significa queimar, que dá a ideia de ser de que os querubins são os anjos brilhantes, o rei brilhante, né? Desta vez, que essa raiz aí também significa consumir com fogo, também rebrilhar e refletir, ok? Aonde menção a esses seres celestiais nas páginas da Escritura ficam no livro de Êxodo, ou Isaías capítulo 6, né? Ele é apontado lá, né? Os serafins aparecem associados a querubins, tarefa de resguardar o trono divino, né? E os seres vistos por Isaías tinham uma forma humana, embora possuísse 6 asas, né? Quem são os querubins, né? Quem são os querubins? Então essas perguntas, essas inquirições, nós estaremos respondendo nas próximas aulas, tá certo? Muito bem. Aí ainda trazendo a questão do termo, angelologia, a origem do termo, entendeu? Lá no Antigo Testamento era muito natural o uso da palavra anjo como título, por exemplo. Em Malaquias 2,7, o sacerdote é chamado de mensageiro, o anjo do Senhor às vezes são chamados de filhos dos poderosos, e Paulo chamou os espinhos na carne, e o mensageiro de Satanás, né? Paulo disse que era um demônio. Está aqui escrito. Os anjos dentro do contexto da religião do mundo mesopotâmico, né? Nós podemos ver que eles foram muito falados ali. Então as crenças entre os anjos dos seres celestiais têm sua origem nas religiões antigas. Evidências arqueológicas nos revelam que a existência de anjos, né, mais antigos, né, dentro da antiguidade. Basta ver Ur-Namuns, né, cerca de 2.200, eu já citei logo cedo, no início do vídeo, né, cerca de 2.250 anos antes de Cristo, né, onde os anjos são vistos aí com a cabeça do rei, enquanto as pessoas oravam, as religiões entram na sua maioria politeísta, e a adoração de vários deuses eram concluir também a adoração aos anjos, né? Onde se inclui aí também a adoração aos anjos. Então era natural entre os religiosos, né,
a invocação aos anjos como os deuses, por exemplo, Elohim, né, é um vocábulo aí que tem alguns textos bíblicos citados com a ideia de que era o mesmo se fosse Deus ou deuses criados no mundo, né? E assim sucessivamente. Então nós vamos dar continuidade na próxima aula, tá certo? Para que possamos embasar direitinho aqui a nossa aula. Deus abençoe a todos. Canal Rascunho DVD ensinando para transformar. Não, canal Rascunho Teológico. Canal Rascunho Teológico ensinando para transformar vidas. Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.